sobre os jogos de apostas online. Você gosta daquele famoso jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho? Pois é, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria ontem que define as regras para que as operadoras façam jogos de slot, conhecidos popularmente como jogos de caça-níquel, crash, roleta, entre outros, de apostas online. Segundo as regras estabelecidas, jogos como o do tigrinho e do aviãozinho poderão ser oferecidos, mas tem uma série de coisas que eles devem seguir. E Patriota Júnior está com a gente agora para trazer os detalhes sobre isso. Patriota, bom dia. O que é que a gente tem que ficar atento agora com essas regras? Oi, Laís, bom dia para você. Muito bom dia a todos que estão aqui com a gente no Jornal da Cidade. A gente lembra que recentemente, em janeiro desse ano, uma lei foi sancionada, voltada a esse setor, e essa portaria que foi publicada ontem, ela aprofunda, traz de fato a regulamentação, e essa lei interessa ainda mais o setor de apostas, Laís, porque esse setor está envolvido em mais da metade, 60% do que movimenta o mercado hoje aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Johnny de Carvalho, advogado tributarista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quais são os principais critérios que essa portaria traz? Bom dia. Essa portaria ela traz a regulamentação das modalidades de apostas de cotas fixas, que a gente tinha já na questão dos sites de apostas, de eventos esportivos, e agora teve a introdução, através da Lei 14.790, dos jogos online e eventos de jogos online ao vivo. Essa portaria, ela, como traz essa regulamentação, ela traz algumas vedações, a formatação e principalmente o quesito de transparência. Uma das vedações que já vinha na lei e que foi ainda trazida na portaria é a impossibilidade de jogos online ou jogos presenciais, dispositivos, ou seja, os caça-níqueis ainda proibido. Assim como também estabelecimentos comerciais não podem disponibilizar nenhum equipamento que realize os jogos ou dispositivos que realizem os jogos. Então, vamos supor que um estabelecimento comercial quer disponibilizar tablets para que os seus consumidores possam utilizar o jogo. Isso está proibido ainda. Então, cada um vai poder utilizar através dos sites ou aplicativos. Doutor, essa portaria ela define se vai ter tributação tanto para as empresas que oferecem os jogos, quanto também para os usuários? Não, o que a gente tem é a legislação já trouxe a questão do imposto, ou seja, em cima do que ele ganhar, deduzido as percas sobre o prêmio, o ganhador ele vai descontar o valor de 15% sobre o imposto de renda. Lembrando que teve a vedação o cancelamento da vedação do presidente Lula, onde o Congresso tinha visto que se o resultado desse ganho for abaixo do valor mínimo da tabela do imposto de renda, estaria isento. E a gente teve essa alteração, porque antes o governo queria tributar sobre tudo, e o Congresso estipulou que se o valor estiver abaixo dos 2.000 e pouco, ele não vai ser tributado. Porém, se ultrapassar esse valor, quando ele for realizar a declaração do imposto de renda, ele vai ter que descontar 15%. As empresas também vão ter a tributação, que corresponde a 12% sobre o seu faturamento, descontado o valor das premiações. Qual o principal intuito dessas mudanças? Agradou o setor ou realmente tem desagradado a publicação dessa portaria? A portaria em si, como a regulamentação, é muito importante para as empresas, até porque ele sai de um ambiente de insegurança. Até porque, exemplo, as empresas antes operavam somente fora do país. E através da legislação e das portarias que vêm saindo, eles estão tendo que trazer as empresas agora para o Brasil, ter sedes aqui no Brasil, para poder operar aqui no Brasil. Lembrando que o governo estipulou o prazo para pedir autorização da regulamentação até dezembro de 2024, ou seja, a partir de janeiro de 2025. As empresas que não tiverem autorização para operar no Brasil estão passíveis de penalidades, tipo suspensão dos sites ou aplicativos. Doutor, a gente vê relatos aí diariamente nas redes, de gente que perdeu 5, 10 mil, 20 mil, até muito mais, nesses jogos virtuais. Essa portaria, ela também tende a inibir essa dependência das pessoas
desses jogos virtuais? Sim, pelo que eu observei na portaria, ele traz a questão da transparência e conscientização, até porque existem previsões e, assim, eles obrigam praticamente o site a sempre estar disponibilizando o valor que você está apostando, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, as tabelas de apostas, o quanto você vai ganhar, a questão que a gente fica às vezes muito associado, os sites de apostas ou aplicativos ou qualquer casa de aposta, ele quer sempre segurar aquela premiação. Então às vezes você ganha, aí eles vêm com a modalidade de dobrar, triplicar o valor que você ganhou. Então isso aí, a regulamentação ela está trazendo como é que isso pode ser feito. E tem que ser bastante transparente, claro, e sem forçar o apostador a ter que ficar obrigado ali. Então ele pode entrar através de uma modalidade de jogo e ele não é obrigado a jogar. Então ali, através da regulamentação, está justamente trazendo esses quesitos, de que ele pode entrar, ele pode olhar e ele pode sair sem ter que apostar. Ele pode ver a questão para dobrar ou triplicar e ele não está obrigado a fazer essa modalidade. Hoje os sites eles são hospedados no exterior, né? Com essa portaria, eles vão passar a terminar em bet.br. Isso tende a dar mais segurança também para os apostadores? Sim, segurança e até questão de eventuais danos ou vícios do jogo, ele poder entrar, acionar a Justiça Brasileira através das empresas que vão estar agora sediadas aqui no Brasil. Lembrando que eles ainda podem operar fora do país até dezembro de 2024. A partir de janeiro, eles já estão passíveis de sanções. Desde que entrou em vigor a lei, em janeiro, e as portarias que vêm organizando como é esse formato de autorização, de como é que procede os jogos, somente 5 empresas pediram autorização ao governo brasileiro. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Johnny de Carvalho, advogado tributarista. São as mudanças, né, que vão impactar aí o setor de apostas de jogos online. Laís. Pois é, Patriota, tem que estar atento porque, né, muda muita coisa. O que me chama mais a atenção é essa questão do imposto de renda, né? Muita gente vai jogando e não imagina que tem que também declarar os ganhos com esses joguinhos lá no imposto de renda. 7h35, ao contrário das